Olá pessoal, vamos dar sequência então no nosso vídeo da tábua de carne. Primeiro a gente deu o acabamento com o óleo de tung, agora nós vamos utilizar a Artifice Cucina, uma cera atóxica pessoal, da General Iron, né? Para quem não conhece, a General Iron é uma loja especializada em acabamentos para madeira, né? Eu gosto muito de utilizar os produtos deles pela questão da qualidade e também da diversidade de produtos para acabamento, tanto para móveis quanto utensílios de cozinha, né? E aqui a gente vai utilizar. Para vocês entenderem, essa cera, a base dela é composição, né? A composição dela é uma cera com óleo mineral, tá? Aquele óleo mineral farmacêutico e também cera de abelha, tá bom? Então ela é de uso profissional, tá? Para acabamentos em utensílios de cozinha, como gamelas, tábuas de carne, tábuas de servir, ali peças que vai ter contato com alimento, com frutas, né? Então vocês podem estar utilizando esse acabamento com a cera, tá? Para dar um toque mais aveludado, mais bonito e também sem falar que é um acabamento atóxico. Então para vocês melhorarem a a qualidade no acabamento das peças de vocês, vai aqui mais uma dica então, tá? Dando sequência no nosso vídeo, onde a gente passou na primeira demão o óleo de tung, tá? Agora a gente vai finalizar com a cera. Como que vai ser esse processo, pessoal? Ela é uma cera, então nós vamos utilizar pequenas quantidades dela e com o auxílio de um paninho nós vamos espalhar sobre a superfície, tá bom? Nos sentidos dos veios da madeira, tá? E depois a gente vai fazer o lustro. O lustro vai ser depois de 10, 15 minutos, a partir do momento que a cera já deu uma boa secada na superfície. Então, para facilitar, pessoal, não passem ela em excesso. Se passar a cera em excesso, vai ficar difícil para vocês darem um acabamento, para vocês darem um lustro, porque o excesso dessa cera acaba dificultando o lustro. Mas, se por um acaso você passar a cera e depois de uns 10 minutos você notar que ainda tem excesso dela, você pode utilizar o outro lado do paninho para remover esse excesso e espalhar mais sobre a superfície, tá bom? Então primeiro a gente vai passar a cera e quando ela puxar isso em torno de 10 a 15 minutos, nós vamos pegar uma flanela, tá? Um pano aonde não solte muitos pelinhos, tá? Então pode ser um pano usado mesmo. E nós vamos fazer o lustro com essa flanela, com esse pano, tá bom? Para dar o brilho final, né? O acabamento final com a cera, ok? Então eu vou mostrar para vocês como ela funciona. Então aqui, com o auxílio de uma colherzinha, uma espátula, ó, ela vem numa cera mesmo, tá? Então olha só que bacana. Então ela vem pronta para uso, tá, pessoal? Ó, ela vem prontinha para uso. Então nós vamos aplicar pequenas quantidades dela e espalhar bem pela superfície. Nós podemos fazer esse processo, passar uma demão, tá, dela, deixar uns 15 minutos, fazer o lustro e, se necessário, aplicar uma segunda demão. Mas vai depender de como você quer o seu acabamento, tá? Eu geralmente faço assim, eu passo uma demão, dou uma boa lustrada. Se eu notar que ainda dá para dar uma melhorada no brilho, no acabamento, daí eu passo mais uma demão fininha, tá bom? Então vamos para a parte prática. Então aqui nós vamos utilizar uma pequena quantidade dela, tá? Deixa eu colocar para cá para ficar melhor para a gente ver. Aqui. E vamos, com o auxílio de um paninho, tá? Espalhar sobre a superfície. Então, ó, pequenas quantidades. A gente pega, como ela é um produto atóxico, pessoal, eu posso passar
na mão livre mesmo, tá? Sem o auxílio de uma luva, alguma coisa assim. Por causa que é um produto atóxico, então não tem problema nenhum. Então, ó, vou passando, tá? Olha só. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Olha a diferença já, pessoal. Olha só. Então, aonde eu passei já, tá? Olha. E aonde eu não passei a cera. Olha a diferença disso. Imagine o acabamento que vai ficar. Como vai ficar bonito de ver, né? A sua peça através desse acabamento aqui, tá? Então, ó, espalho bem sobre a superfície, no sentido dos veios. Vou passar em toda a peça, tá? Ó, espalhei bem, agora eu venho, posso pegar mais um pouquinho de produto. Se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando também essa cera para acabamento em River Table. Ela também dá um acabamento legal nas River Table, tá? Mas, como ela é um produto feito de óleo mineral e cera de abelha, eu utilizo bastante em peças aonde vai ter contato com alimento. Tábuas de servir, tábuas de carne, utensílios de cozinha, como gamelas, bandejas. Então vai passando sobre toda ela, ó, pessoal. Passar nas bordas também. Então vamos espalhando bem o produto, tá? Sempre em pequenas quantidades. Não resolve você passar ela em excesso, tá? Por causa que vai dificultar o lustro. Então é pequenas quantidades mesmo e espalhando bem o produto sobre toda a superfície, para que ele absorva bem nessa superfície, tá? Então, ó, passar desse lado, olha só. Então agora eu vou pegar, aguardar 10 a 15 minutos e depois eu venho com uma flanela e dou uma bela lustrada, tá bom? Então eu vou lustrar essa peça, então vocês vão verificar. Então agora vamos aguardar 15 minutos no máximo e aí a gente vem com o lustro. Tá bom? Então, vamos na sequência aí com o lustro após a cera absorver na superfície. Já dá pra ver, ó, totalmente, olha só a diferença, pessoal. Olha que bonito essa cor que ficou. Imagina, parece que foi invernizada, mas não. É um acabamento atóxico, feito com a nossa cera, tá? Top aqui, ó, para acabamento Artifice Cucina. Então, passado 15 minutos, pessoal, já absorveu ali a cera na superfície da peça. E agora nós vamos fazer o lustro. Esse lustro, pessoal, a gente pode intensivar ainda mais esse brilho que está na peça, aplicando mais uma camada de cera, né? Primeiro fazendo o lustro inicial e depois eu posso vir e aplicar mais uma camada de cera e deixar absorver, né, por mais 15 minutos e depois lustrar novamente, tá? Isso também lembrando que é opcional, por causa que essa camada ela já dá uma certa proteção e já vai dar um acabamento bem bacana para sua peça, tá? Para fazer o lustro, o que nós vamos utilizar? Aqui eu tenho uma flanela, ó,
aqui um pedaço de pano, tá? Então eu vou utilizar esse pano aqui. E isso você pode utilizar aí uma camisa velha, algo de algodão que você tem, tá? Que ajuda bastante a puxar mais o brilho, tá? E também, tá? A partir do momento que a gente começar o lustro, lembrando que não vai ser um brilho tão intenso, por causa que aqui a gente está trabalhando com materiais atóxicos, né? Então não queira comparar o brilho de um acabamento de uma cera natural com o brilho de um verniz, de uma resina, tá? Lembrando que aqui é um acabamento atóxico para utensílios de cozinha ou a madeiras, né, peças em madeira onde você vai utilizar com o contato com alimentos. Então eu posso cortar alimentos aqui em cima sem problema algum, por causa que depois de curado ele não vai soltar, né, nenhum gosto e nenhum cheiro, tá? Lembrando que é um acabamento atóxico, tá, pessoal? Sempre lembrem de utilizar esse tipo de acabamento para utensílios de cozinha, para peças que vão ter contato com alimentos, tá? Ou até mesmo cortar alimentos sobre a peça. Então utilizem acabamentos assim, tá bom? Então agora nós vamos para o lustro. E nesse lustro, pessoal, a partir do momento que já absorveu, nós vamos fazer esse lustro aqui, ó, manual mesmo, ó. Então nós vamos passar em toda a superfície, tá? Lembrando, né, que aqui eu tô usando uma flanela, ó. Então, vou passando, ó, em toda a superfície aonde eu passei a cera. Então, vamos passando bem uniforme. Ó. E aqui eu vou dar uma dica para vocês. Dependendo da superfície que vocês estão trabalhando, vocês podem utilizar um pano embaixo e até mesmo aqueles tapetinhos que o pessoal utiliza, que é de um material onde ele é mais aderente, né? Ele é tipo uma espuma. Então você pode colocar debaixo da peça para ficar mais firme e você poder lustrar. Se você não tiver um desses, pode utilizar até mesmo uma toalha, tá? Uma pequena toalha embaixo da peça, ela já ajuda também a deixar mais firme a peça e você poder lustrar ela com mais intensidade. Então, olha só, pessoal, que bonito esse acabamento. Talvez não apareça tão bem no vídeo, mas olha a diferença. E aqui desse lado, ó, olha só, esse está sem, ó. Tá sem a cera. Ó. Então eu vou passar um pedaço aqui nessa parte de baixo que eu deixei sem a cera para poder mostrar para vocês a diferença. Agora, do momento em que eu passo a cera, tá? E aonde eu não vou passar a cera, só para vocês verem a diferença. Ó. Então, olha a tonalidade já totalmente diferente. Olha. Estão vendo aqui, ó? Essa parte está sem a cera, tá? E essa parte de baixo eu passei a cera. Olha a diferença. Ok?
Então vou finalizar de passar a cera aqui na parte de baixo para deixar essa peça aqui totalmente protegida com a nossa cera atóxica. E também, agora nesse processo aqui, vou deixar ela absorver por 15 minutos e aí eu entro com o lustro. Perfeito. Aqui a gente limpa bem. Tiramos o excesso na peça. E agora aguardamos e retornamos aquele processo ali do polimento. Aproveitando, pessoal, essa daqui, lembrando, né? Cera atóxica para acabamento, tá? Se você ainda não sabe o site desse fornecedor, me chame no WhatsApp, que eu vou estar passando para vocês o link, ok? Lá vocês vão encontrar também outros tipos de acabamento para madeira, também para móveis, tá? E aqui vocês, lembrando, acabamento atóxico para tábuas de carne, tábuas de servir. E um detalhe, se você quiser utilizar a resina, utilize a resina antes, tá? Na peça, antes de passar esse acabamento. Porque se você passar esse acabamento aqui, a resina não vai aderir depois sobre ele, tá? Ele vai repelir a resina, por se tratar de uma cera, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês. A utilização da cera atóxica para proteger a madeira e também dar um acabamento diferenciado. Dar esse brilho, né? Esse acabamento mais sedoso, ó. Lembrando que depois, se você quiser mais brilho, você pode vir e aplicar mais uma mão, tá? De cera. Por causa que ela vai ficar com um tom mais acetinado, ó, após seca. Mas sem comparar, né, com essa coloração aqui, ó, que ela deixa na madeira muito bonita. E também um toque sedoso e aveludado que a gente consegue manter, né, através do lustro. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e acompanhem aí para mais dicas e mais conhecimento do nosso curso aí. Um abração do professor Hélio Júnior. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp.